Notícias. Ok, estamos então aqui na ACIUS, né, onde daqui a pouquinho acontece uma reunião para falar sobre protocolo em relação ao número de casos da Covid-19 aqui em Laranjeiras do Sul e provavelmente criar novas regras, né, para que o comércio essencial possa continuar atendendo, mas com um pouquinho mais de cuidado para se evitar aí a proliferação. Eu vou conversar aqui com a enfermeira Patrícia Massuqueto, ela que é responsável pela epidemiologia aqui em Laranjeiras do Sul, e vai nos falar a respeito dos casos da Covid. Janeiro foi um mês com o maior número de casos, né, desde o início da pandemia, em março do ano passado. E agora, infelizmente, tivemos aí esse número alto, né, e é importante que a população se conscientize, né, Patrícia? Porque as pessoas, apesar do número alto de pessoas contaminadas e também do número de óbitos que subiu, as pessoas ainda não estão conscientizadas a respeito do perigo da doença, não é? Exatamente, Romanini. Acho que é importante a gente ver que esses casos aí, realmente, como você ressaltou, janeiro foi o nosso pico, 418 casos aí confirmados no nosso município, em 30 dias, o que a gente aí, no ano passado, começamos a coletar em maio e dezembro, fechamos o ano com 624 casos. Então, o mês de janeiro, realmente, para nós, aí foi o ápice de casos, né? Isso aí em virtude a próprio final de ano, confraternizações, né? Nós estávamos aí realmente esperando um aumento de casos, mas não tanto assim, né? Mas como o Brasil e o Paraná estão enfrentando isso, Laranjeiras do Sul está aí mostrando seu perfil epidemiológico para toda a população. E, infelizmente, a mortalidade acabou vindo junto, né? Nós fechamos aí o ano com 3 óbitos em 2020 e agora já tivemos aí, né, fechando com hoje 13 óbitos. Então, já tivemos aí 10 óbitos em 2 meses, em menos de 2 meses no nosso município. Então, todas as medidas preventivas, elas precisam ser intensificadas. O distanciamento social, a utilização da máscara, lavagem das mãos e usar o álcool a 70%. As pessoas precisam, sim, igual quando nós tínhamos lá H1N1 em 2009, intensificar. Nós estamos numa pandemia muito maior do que a gente já vivenciou. Então, essas ações precisam ser intensificadas. A vacina, ela veio somar, mas a gente não pode baixar a guarda. Nós estamos cansados, todo mundo, né? Em relação ao distanciamento, a ficar em casa. Mas, nesse momento, novamente, reforçando todas essas medidas, é o que vai nos fazer a tentar diminuir esses casos aqui no nosso município. Bom, a gente fala a respeito da vacinação e os municípios estão sofrendo aí com a falta da vacina, né? Como é que está a situação aqui em Laranjeiras do Sul? Então, a gente conseguiu aí vacinar 166 pessoas acima de 85 anos, com 170 doses recebidas. Nós estamos agora vacinando as pessoas que receberam, os trabalhadores da saúde, a área indígena e o pessoal residente da Casa de Repouso, os trabalhadores, a segunda dose. Então, a gente está ansioso, aguardando aí quando iremos receber a próxima dose para conseguir dar continuidade a esse trabalho. Ok, muito obrigado, Patrícia. A gente volta a falar depois da reunião, ok? Imagina, à disposição. Você confere aí nas imagens, então, né, que representantes dessas empresas que eu já falei, são diversas pessoas aqui, todo mundo com máscara e tomando aquele cuidado em relação ao distanciamento, né? Essa reunião, aí a gente já nota aqui que são pessoas de supermercados, panificadoras, academias, distribuidoras de bebidas, enfim, e outros serviços essenciais que estão acompanhando. Daqui a pouquinho vamos ter a fala dos profissionais da saúde que estarão explicando, né, e detalhando as medidas necessárias para se conter a Covid-19 aqui em Laranjeiras do Sul. Esse é o Luiz Aquiles, chefe da Vigilância Sanitária, explicando como sua equipe deve agir após as determinações adotadas na reunião. Você confere o momento em que a enfermeira-chefe de epidemiologia, a Patrícia Massuqueto, fala a respeito dos números e do avanço da Covid-19 em Laranjeiras do Sul. Prefeito Berto Silva explicando as medidas que serão adotadas após a reunião desta terça-feira. Terminado a reunião, né, nós vamos conversar agora então mais uma vez com a Patrícia Massuqueto, enfermeira-chefe da epidemiologia, para nos falar dessa reunião. Medidas duras serão tomadas para conter aí a infecção Covid-19. Você mostrou que nós tivemos mais casos em 2 meses desse ano
né, que não foram completados ainda, janeiro e fevereiro, do que todo o ano passado, desde março do ano passado até dezembro. Como é que você avalia essas medidas e a importância delas? Acredito que se cada um colocar em prática a sua parte, realmente aí todo o pessoal do comércio, cada cidadão realmente, não vamos colocar só no comércio, né? Mas aqui como a reunião foi especificamente, como tivemos surtos nos nossos comércios do município, tivemos altos casos confirmados, as ações são de extrema importância, que a partir de já sejam colocadas em prática, que as pessoas vejam realmente que nós podemos ainda sofrer um novo aumento de casos. Eu reforcei ali, os nossos casos suspeitos não estão baixando de 50. Quem acompanha o nossos boletim pode estar vendo. As nossas unidades de saúde, as equipes vêm coletando aí mais exames periodicamente. Estamos aí fechando com quase 70 casos suspeitos diariamente no nosso município. Então a gente precisa que essas ações sejam efetivas, que as pessoas mantenham o distanciamento, usem máscara, usem o álcool a 70%, para que esses casos tenham aí uma diminuição. Vou conversar agora com o vice-prefeito Valdemir Scarpari, ex-secretário de Saúde, nos falando dessas medidas importantes que foram tomadas nessa reunião aqui na CIUS. Scarpari, é uma maneira de tentar conter aí a progressão da infecção da Covid-19. Então, Romanini, é um prazer estar falando com vocês. Você viu aqui na reunião, tanto eu como o prefeito, como a equipe técnica da Secretaria de Saúde, foi muito clara, mostrando números, a elevação de casos que teve em janeiro, uma pequena queda em fevereiro, esperamos que isso continue. Em janeiro tivemos a situação de uma indústria que deu um surto e que graças a Deus foi controlado e de todos esses lá da indústria, nenhum precisou de internamento. A equipe da Secretaria de Saúde, juntamente com a empresa, agiu rapidamente e fez um grande trabalho. Mas a gente precisa que a população nos ajude. Colocamos aqui para as academias, para as distribuidoras de bebida, para o comércio em geral, supermercado, para a direção da CIUS, que nos ajude na questão preventiva, nos ajude quanto ao álcool gel, quanto ao distanciamento e quanto à máscara, cobrando dos clientes que entram na loja e dando equipamentos EPI adequado para os seus funcionários trabalharem, porque é melhor ele ter um funcionário com EPI e que não vai ter problema do que o funcionário ser afastado por 10, 15 dias ou vir transmitir para outras pessoas. Então é dessa forma que a gente pretende. Viemos aqui na CIUS hoje, queria agradecer o Flávio Trento, presidente da CIUS, que abriu as portas mais uma vez, que é nossa parceira desde o início. O que a gente não quer é fechar o comércio, o que a gente não quer é fazer restrições muito drásticas. Mas vai ter empresas em Laranjeiras que serão fechadas a partir da manhã, que estão aglomerando e que quando a nossa equipe chega para orientar e pedir para que isso não aconteça, não está adiantando. Então, certamente, a partir da manhã terá algumas empresas em Laranjeiras do Sul sendo fechadas por não estar obedecendo o protocolo sanitário de Laranjeiras do Sul, do Paraná e do Brasil. Agora então com o prefeito Humberto Silva. Prefeito, nessa reunião o senhor anunciou que medidas duras serão tomadas em relação à desobediência, né, do protocolo que a Organização Mundial de Saúde já estipulou para se conter o avanço do coronavírus. Laranjeiras do Sul, uma cidade que ainda está sob controle, mas o risco de um colapso no sistema de saúde é grande, prefeito. Fala um pouquinho dessas medidas e de que formas elas serão feitas. Bem, a primeira medida que nós estamos tomando e que dependemos da Câmara de Vereadores, um projeto que eu mandei nesta semana, na terça-feira, em regime de urgência, pedindo para a gente ter autorização para colocar uma pulseira com absoluto critério naqueles que estiverem acometidos da Covid-19 e que têm a obrigação legal de ficar em isolamento, mas que nem sempre ficam. Está tendo muita infecção de Covid-19, Henrique Romanini, por conta disso. Porque a prefeitura não tem condição de colocar uma babá para cuidar de cada cidadão. Existe uma regra, existe uma lei que ele tem que cumprir. Todos nós temos que cumprir leis. Eu não preciso ter um policial rodoviário dentro do meu carro para eu lembrar que eu tenho que cumprir as leis de trânsito. E se o sujeito está cometido da Covid, a primeira regra é isolamento.
Mas muitos não fazem isso, muitos não fazem. E aí a gente teve a ideia de colocar uma pulseirinha que será colocado pela enfermeira, mediante o exame comprovado, e só será retirado por ela quando o cidadão, através de exame, demonstrar que está com imunidade, que já passou e não transmite mais. A outra medida, as outras todas são as mesmas, é reforço. Hipoclorito de sódio todos os dias, esse é um trabalho nosso, uso obrigatório de máscara, álcool em gel e distanciamento. Mas essa aqui é importante. Eu sou absolutamente favorável ao comércio aberto. Todo mundo sabe a minha opinião. Coloquei inclusive meu mandato passado em jogo, porque fui direto para o enfrentamento na justiça para impedir que o comércio fosse fechado e tivemos sucesso. Mas agora não dá mais. A partir desta quarta-feira, empresas serão fechadas naquelas reincidentes que a gente vai lá todo dia, pede para cuidar, para exigir uso de máscara, para manter o distanciamento, para ter um frasco de gel, e não fazem. Então a gente vai fechar, não vai ter mais aviso prévio. E o responsável é o dono do estabelecimento. E detalhe, fechamento e multa. E vai doer no bolso daquele que permitia aglomeração no seu estabelecimento. Agora, prefeito, o senhor também no seu pronunciamento criticou o sistema de imunização adotado no país, que é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Em relação aqui a Laranjeiras, como é que está a vacinação? Está como está no Brasil inteiro. Quem regula a vacinação é o Plano Nacional do Ministério da Saúde. Eu não posso comprar vacina. Se eu pudesse, eu compraria. Uma dose para cada cidadão. Eu sei que outros prefeitos, colegas meus, fariam a mesma coisa. Mas a gente não tem acesso. Isso é um tratado de governo com os países produtores, com as empresas produtoras. Vacina vale mais que ouro. Mas, infelizmente, o nosso governo, que foi muito bom e está sendo muito bom em outras questões, nessa está sendo um desastre. Porque a gente passou um ano esperando e torcendo pela vacina e ela chegou. Então tem cura, tem prevenção e está em algum lugar. Então, numa emergência como essa, você ficar patinando ou dando volta em volta do próprio rabo é um negócio inimaginável. Então, sim, é um desastre a condução do nosso governo em meio à pandemia do coronavírus. O senhor não tem controle em relação à compra de vacinas, mas em relação à fiscalização de empresas por aglomeração, isso pode ser feito pela prefeitura. Que medida que o senhor vai tomar em relação a isso? Eu gostaria de reafirmar o que falei agora. Nós vamos colocar um efetivo bastante grande, para o tamanho da cidade, inclusive, com portaria de fiscal e com os nossos fiscais de carreira, sob a tutela da vigilância, entendeu? Para fiscalizar, multar e fechar, se necessário. Nós seremos implacáveis nesse sentido. Ok, obrigado, prefeito. Obrigado. Portanto, com o prefeito Humberto Silva, a gente fecha essa matéria aqui na ACIUS, onde aconteceu, então, uma reunião com empresários de diversos segmentos a respeito do cumprimento das normativas da Organização Mundial de Saúde em relação ao que se tem que fazer, não é, para controlar, né, as medidas que têm que ser tomadas, como uso de máscara, uso de gel, um termômetro, né, na hora do cliente entrar na loja, o distanciamento social, enfim, que todo mundo já sabe, está cansado de saber. Infelizmente, muita gente não está respeitando. Então, é preciso que o protocolo seja respeitado e a prefeitura, conforme você ouviu, o prefeito Humberto Silva vai cobrar das empresas que não cumprirem com isso. Henrique Romanini, direto da ACIUS, na Connect TV.
Notícias.